Sejam bem-vindos ao canal Constante Planck. Eu sou o professor André Mendes e hoje iniciaremos o estudo de vetores. Nessa aula você irá aprender a somar vetores geometricamente, calcular as componentes de um vetor em um sistema de coordenadas e representar vetores através da notação de vetor unitário. Então, sem mais conversa e vamos para a aula. A física lida com um grande número de grandezas que possuem uma amplitude e uma orientação, e precisa de uma linguagem matemática especial, a linguagem dos vetores. Se você já pediu a alguém a localização via celular para chegar a um determinado local, ao ativar o GPS, usou a linguagem dos vetores. Na verdade, qualquer tipo de navegação se baseia em vetores, mas a física também usa vetores para descrever fenômenos que envolvem rotação e forças magnéticas. A grandeza vetorial é uma grandeza que possui um módulo e uma orientação e pode, portanto, ser representado por um vetor. Exemplo dessas grandezas são velocidade, deslocamento e aceleração. Porém, nem toda grandeza física possui uma orientação. Temperatura, pressão, massa, tempo, por exemplo, não apontam para lugar nenhum, não apontam em nenhuma direção. Então chamamos essas grandezas de grandezas escalares. E elas são representadas apenas por um valor numérico e uma unidade de medida. E lidamos com elas com as regras da álgebra comum. Um vetor ele é representado graficamente por uma seta. O tamanho da seta é chamado de modo vetor e é o valor numérico da grandeza que ele representa. A direção é a orientação da seta, que pode ser vertical, horizontal ou diagonal, e o sentido é para onde a seta aponta. A setinha em cima do nome do vetor indica que se trata de uma grandeza vetorial. Bom, se esse vetor representar um deslocamento de uma partícula, ele nada nos diz sobre a trajetória dela. Então, essas duas trajetórias possuem o mesmo deslocamento vetorial, embora sejam diferentes, o deslocamento vetorial é o mesmo, que é a seta. O que importa é apenas o ponto de partida e o ponto de chegada. Suponha que a partícula se desloque do ponto P a Q, depois de Q a R. Podemos representar o deslocamento através de dois vetores sucessivos, que eu vou chamar de vetor A e vetor B. O deslocamento total será um único vetor de P para Q. Chamamos A mais B o vetor soma ou o vetor resultante dos vetores A e B. E esse tipo de soma não é uma soma algébrica comum, pois temos que levar em conta o módulo, a direção e o sentido dos vetores. Então, para somar A com B, é só fazer a origem de A coincidir com a extremidade de B. Daí teremos o vetor resultante A mais B. Se fizermos o contrário, a origem de B coincidir com a extremidade de A, notem que é o mesmo vetor resultante. Então a gente pode dizer que a propriedade comutativa é válida para o cálculo vetorial. Vamos inverter o sentido de B para obter o vetor menos B. Mudar o sinal de um vetor significa inverter o seu sentido. E agora vamos somar A com o vetor menos B. Então nós temos que A mais menos B é igual a A menos B. E o vetor resultante claramente foi um vetor diferente dos vetores anteriores. Temos agora três vetores, A, B e C. Se ligarmos a origem de A com a extremidade de C, encontraremos o vetor resultante A mais B mais C, que eu vou chamar de D. Vamos inverter a ordem da soma. B mais C mais A, o resultado será o mesmo vetor D. Invertendo a ordem mais uma vez, B mais A
mais C, encontraremos novamente o vetor D. Então a gente conclui que a propriedade associativa também é válida para o cálculo vetorial. E essas são as três propriedades da soma de vetores: propriedade comutativa, a subtração e a associativa. Uma forma fácil de se trabalhar com vetores é representá-los em um sistema de coordenadas. Vamos analisar o vetor V formando um ângulo θ com o eixo horizontal x. Se projetarmos o vetor V no eixo x, teremos o vetor Vx, chamado de componente x do vetor V. Se fizermos o mesmo, mas agora projetando no eixo y, teremos o vetor Vy, que é a componente y do vetor V. Podemos escrever um vetor como a soma vetorial de suas componentes, e esse processo é chamado de decomposição de vetores. Uma vez que um vetor já tenha sido decomposto, as componentes elas podem ser usadas no lugar dele. E notem que a figura formada foi um triângulo retângulo, que eu vou destacar aqui do lado. Vx e Vy são os catetos desse triângulo retângulo e V a hipotenusa. Os nomes aqui estão sendo representados sem a setinha em cima, porque agora estamos nos referindo ao módulo dos vetores, né? Então, para encontrar o módulo dos vetores Vx e Vy, usamos as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, fazendo seno de θ igual a cateto oposto sobre hipotenusa, teremos que seno de θ igual a Vy sobre V. O V vai para o outro lado multiplicando e reorganizando, temos que módulo de Vy é igual a V seno de θ. Usando agora o cosseno, então cosseno de θ vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Temos então cosseno de θ igual a Vx sobre V. Finalmente, módulo de Vx vai ser igual a V cosseno de θ. Para encontrar o módulo do vetor V, basta aplicar o teorema de Pitágoras. Então, o módulo do vetor V vai ser igual a raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Podemos somar os vetores através de suas componentes. Então, considerando dois vetores, o vetor V e o vetor U, em 3 dimensões, vamos somar o vetor U mais o vetor V e o resultado eu vou chamar de R. Então, U mais V igual a R. Então, temos que as componentes do vetor R serão dadas por Rx igual a Ux mais Vx, Ry igual a Uy mais Vy, e Rz igual a Uz mais Vz. Ou seja, basta somar as componentes correspondentes. Outra forma de se representar vetores é através da notação de vetores unitários. Um vetor unitário é um vetor de módulo 1 que aponta em uma dada direção. Ele não possui dimensão nem unidade, e sua única função é especificar uma orientação. E os vetores unitários são o vetor I, que indica uma orientação no eixo X, vetor J, indica orientação no eixo Y, e vetor K, que indica orientação no eixo Z. E eles são representados com esse chapéuzinho para diferenciar de outros vetores, que são representados por uma setinha. Então eu vou representar o vetor V agora com 3 dimensões, em termos de vetor unitário. Então, o vetor V vai ser dado por Vxi mais Vyj mais Vzk. Vxi, Vyj e Vzk são as componentes vetoriais do vetor V. Vx, Vy e Vz são chamadas de componentes escalares. Um explorador polar foi surpreendido por uma nevasca que reduziu a visibilidade a praticamente zero.
quando retornava ao acampamento. Para chegar ao acampamento, ele deveria ter caminhado 5,6 km a norte, mas, quando o tempo melhorou, percebeu que, na realidade, havia caminhado 7,8 km em direção 50 graus ao norte do leste, que é a mesma coisa de nordeste. Letra A, que distância, e letra B, em que sentido o explorador deve caminhar para voltar à base. Pessoal, nesse tipo de problema é importante fazer um diagrama vetorial, senão você vai ficar mais perdido que o explorador polar aí. Então o rapaz, ele deveria ter ido para a base que se encontra a 5,6 km a norte. Mas ao invés disso, ele andou 7,8 km em uma direção 50 graus nordeste. Esse ângulo é o ângulo que o vetor de deslocamento dele vai fazer com horizontal. Então vamos decompor o vetor de deslocamento, que eu vou chamar de vetor D. Então, calculando o módulo de suas componentes, teremos componente x, dx igual a d cosseno de 50, que vai ser igual a 5,01 km. E a componente y, dy, vai ser igual a d seno de 50, que é igual a 5,97 km. Bom, então o vetor de deslocamento em termos de vetor unitário vai ser d igual a 5,01i mais 5,97j. Ou seja, ele andou 5,1 km na direção i, que representa o eixo horizontal, e 5,97 na direção j, que indica o eixo vertical. Então, olha onde ele foi parar. Agora o rapaz vai ter que voltar para a base. E para isso, vai ter que fazer esse deslocamento C aí. Vamos destacar esse triângulo retângulo, que aí fica mais fácil de resolver. Esse cateto menor é dado por 5,97 menos 5,6, que é igual a 0,37 km. E o cateto maior é 5,01 km. E a hipotenusa será o deslocamento C. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente consegue achar a distância que ele vai ter que percorrer para voltar à base. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, temos que o deslocamento C vai ser igual a raiz quadrada de 0,37 ao quadrado mais 5,01 ao quadrado. Então, o deslocamento C vai ser 5,02 km. Então, essa é a distância que ele vai ter que andar para voltar à base. Para saber o sentido que o explorador deve andar, basta calcular esse ângulo θ aqui. Como temos os três lados do triângulo, podemos usar qualquer uma das três relações trigonométricas do triângulo retângulo. Vou usar a tangente, certo? Então, a tangente a menos 1 de θ, essa tangente a menos 1, ela já vai me dar o valor do ângulo direto. Então, aconselho a resolver exercícios desse tipo com calculadora científica. Então, tangente a menos 1 de θ vai ser igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente a menos 1 de θ vai ser 0,37 dividido por 5,01, que vai ser aí igual a 4,34 graus na direção sudoeste. Pessoal, por hoje é só. Dúvidas, críticas ou sugestões, deixem nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações das aulas. Até a próxima e bons estudos!